Olá, amadas do Senhor, boa noite. Já está ficando mais noitinho agora. Daqui a pouco é hora da gente orar também. Nós temos um propósito de oração à noite aqui. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um. Que ela esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu esposo, seus filhos, sabe, todos aqueles que o rodeiam. Né? Que essa grande graça, essa graça infinita do Senhor, né? Esteja pairando sobre cada um de nós. E nós precisamos crer. Esse crer é muito importante. Foi o que eu falei até aqui sobre o crer, né? Nós falamos tantas coisas, falamos sobre a fé, caráter. A fé e caráter é a base da oração. E eu queria dar continuidade desse estudo tão lindo. Temos pouco tempo. Por que eu falei meio rápido da outra vez? Porque estava acabando o tempo. Não pode passar de 15, 17 a 20 minutos. Tem que ser resumido. O estudo é muito longo, mas tem que ser bastante resumido. Então eu estou resumindo o máximo que eu posso. Amém? Até por causa da internet aqui, tudo no sítio. Amém? Eu queria ler com vocês então, Tiago, tá bem? Tiago 5. Tiago 5, versículo 15 e 16, diz assim: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Vamos estar com o primeiro versículo aqui de Tiago. Nós já tínhamos falado sobre isso, que Tiago fala sobre, ele é um imperativo, é para agora. Ele não diz se você tem que orar, qual hora, se tu quiseres, não. Ore, né? Ele diz assim, e a oração da fé salvará o enfermo. Então nós temos que ter fé na nossa oração para salvar o enfermo. E aqui Jesus ensinou que o mais importante em relação à fé não é o seu tamanho, mas como você exercita. Sabendo-se que o exercício da fé está ligado com o princípio de autoridade. Então, antes de Tiago falar sobre a oração do justo, ele fala sobre a oração da fé. Você pode observar aqui na Bíblia, se você estiver com a Bíblia aberta agora. Primeiro é a oração da fé, no versículo 15. No versículo 16, ele já vai falar sobre a oração do justo. Então, vamos falar da oração da fé então. 3 coisas são extremamente necessárias para o exercício da nossa fé. Primeira, a missão da liderança. Segunda, a unção da liderança. Terceiro, o perdão da liderança. Tudo está envolvido com liderança e com autoridade, sabe? Então, a missão da liderança é essa, é ser um referencial espiritual. Toda cobertura espiritual deve ser correspondida com muita humildade e transparência para com as pessoas no qual está na liderança dela. Muita humildade. Às vezes nos falta isso, ser mais humildes. E também muita transparência, falar a verdade. Então nós precisamos de pessoas adequadas para nos expor. Cobertura espiritual é para quem se expõe, é para quem anda na luz, não é verdade? Isso é um tremendo princípio de fé e a principal rota para o milagre. Então, muitas aflições, doenças, podem estar ligadas à disfunção do princípio de autoridade. Por que aqui a Bíblia fala tanto, nesse estudo fala tanto sobre a missão da liderança? Foi o que eu falei agora. A liderança tem que ter uma missão para com seus liderados. Então, porque a liderança é um referencial espiritual para a quem ele está liderando. Então, deixa eu continuar aqui. Jesus, aqui embaixo fala muito, eu achei muito tremendo aqui quando fala aqui embaixo assim, ó, que Jesus disse ao leproso, vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Eu achei interessante aqui nesse versículo de Mateus 8,4, que diz que Jesus honrou o princípio da submissão, ordenando que aquele leproso se expusesse à sua liderança. Por quê? Porque Jesus é a autoridade maior. E ele sabia que o leproso tinha uma autoridade sobre ele.
Já pensou, o leproso sai, curado, e some por aí, e não diz nada para ninguém. Simplesmente ele foi curado. E fica sem uma autoridade a saber. Jesus vai lá e se expõe para a sua liderança. Fala para ele o que aconteceu contigo. Diga a ele por que você está curado. Então Jesus, ele sabia, ele quer que nós tenhamos uma liderança acima de nós. Então a humildade gera confiança e reforça a verdade. Então a partir daqui, a cobertura espiritual, ela entra em ação. Olha a importância, né? Às vezes você olha aqueles mendigos na porta da igreja, por aí dormindo debaixo de marquises, e eles até oram em línguas, são pessoas que já se desviaram. Ele até ora por ti, você vai no carro, ele pede um dinheiro, você dá, ele quer orar por ti, mas ele não tem cobertura espiritual nenhuma sobre a vida dele. Não há uma cobertura. A oração dele não passa, vagueia por aí. Não tem poder, não tem nada de espiritual. Então, eu até estou fazendo uns assim para as crianças que estão se aproximando, né, daqui, para não falarem nada, porque nós estamos na gravação. Mas assim, irmãos, então o que acontece? Estar debaixo da liderança certa e no ministério certo é fundamental para que tenhamos vitórias. E muitas vezes a gente vê tantas pessoas orando de qualquer jeito, desviado, não estão em igreja nenhuma, aí vão até lá se ajoelhar para orar, mas não estão debaixo de nenhuma autoridade. Nada, não tem autoridade nenhuma, espiritual nenhuma sobre elas. E elas não recebem o resultado da oração e ficam aí reclamando. Por quê? Tem um porquê. Por quê? Porque não estão debaixo de nenhuma autoridade espiritual. E aqui diz assim, e sim orem, tá? Sobre ele ungindo com óleo em nome de Jesus. A primeira parte eu falei sobre a missão da liderança. A segunda é a unção da liderança. A unção é uma capacitação sobrenatural que Deus concede a pessoas para desempenhar um chamado ou uma tarefa. A oração da fé transmite capacitação. E aí muitos julgos são quebrados. Por quê? Porque essa unção vem de cima das autoridades. Há uma necessidade de você chamar uma autoridade, um líder, o teu esposo que é sacerdote da casa. Você que é mãe tem essa unção também para orar pelos seus filhos. Então é uma necessidade de nós estarmos debaixo de uma liderança certa e de um ministério certo. Isso é fundamental para que a nossa oração obtenha vitória. E aí, a oração da fé transmite capacitação e muitos julgos, então, são quebrados ali. Dons e ministérios são confirmados. Olha só como muitas vezes, muitas pessoas erram, né? Elas só visitam as igrejas, são visitantes, não estão debaixo de uma casa, debaixo de um teto espiritual. Então, elas são visitantes, vão aqui, vão lá, vão em outros lugares e acham que estão bem. Mas aqui, pela palavra do Senhor, muitas das nossas orações não são eficazes, porque não temos a missão da liderança, a unção de uma liderança e o perdão. Nós vamos falar sobre o perdão da liderança depois. Então existe uma unção adquirida pessoalmente e outra recebida, legada pelo princípio de autoridade como uma herança espiritual. A unção acompanha a missão e flui pela submissão para o cumprimento da comissão divina. Então, muitas das pessoas que vão, quando fala aqui sobre a comissão, a grande comissão, toda a igreja, todos nós temos que ir. A grande comissão é o ide, pregar o evangelho, seja na esquina, seja na esquina da tua casa, seja do lado da tua casa, seja lá no outro bairro. O que Jesus está falando, cumpra a comissão, né? Existe uma comissão divina. Só que antes de acontecer essa comissão, a grande comissão, nós precisamos estar sobre a submissão. E antes da submissão, aí vem a unção. Então, unção está aqui. Nós somos submissos a essa unção. Aí nós podemos sair, então,
cumprir aquilo que Jesus falou, ide, a comissão. A grande comissão é o ir, mas debaixo do que? De uma liderança. A nossa oração só é eficaz quando nós estamos debaixo de uma liderança, de um sacerdócio, da liderança do nosso esposo, da liderança do nosso pastor, da liderança do nosso líder. Então a nossa oração, irmãs, podem crer que a sua fé tem que entrar em ação. Não tem como a tua oração se desviar para algum lado. Ela vai diretamente para Deus, porque você está sob a cobertura de uma liderança, uma autoridade maior, uma unção que vem lá de cima sobre a sua vida. Amém? Aqui eu anotei até uma frase bem legal. Deus tem as pessoas certas, que no momento certo irão impor suas mãos sobre nós, destravando os chamados que muitas vezes está travado na sua vida, reavivando nossos dons e liberando capacitação ministerial para nossas vidas. Amém? Pensa bem nisso. Muitas vezes nós precisamos da imposição de mão da nossa liderança, para que seja destravado o chamado, que estão travados na vida da pessoa, seja destravado, seja reavivado os dons, liberação, liberando capacitação ministerial. Às vezes você tem um dom, você é um líder de um ministério, com certeza você tem um chamado, só que ainda não foi colocado as mãos muitas vezes impostas sobre ti, e precisa sim, há uma necessidade, porque vem a unção da liderança sobre a sua vida. E aqui, a oração da fé e o perdão dos líderes. Vamos falar isso. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Amadas, todos nós, sem exceção, precisamos de muita cura e perdão. Foi o que eu falei até um pouco lá atrás, né? A oração da fé, ela transmite a cura e a restauração. Quando vem o perdão da liderança sobre a sua vida, que ele faz oração contigo e você libera perdão, você é perdoado na mesma hora. Então o Senhor vem e cura, e restaura, e inunda, e levanta, e enche, e transborda, e destravanca chamados, e derrama dons sobrenaturais sobre a tua vida, levanta os dons do ministério sobre a sua vida. Mas para isso você tem que estar debaixo dessa cobertura. Quando expomos nossos pecados e somos perdoados, então podemos nos perdoar. Então nós podemos fazer assim, alma curada, mas consciência purificada, descanso total. Amém, amadas? Agora vamos então a oração do justo. Vamos ler aqui? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, a súplica do justo. Vamos falar aqui, tá bem? Sobre a oração do justo. Interessante aqui. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, diz a outras Bíblias. Amém? Aqui a minha fala por sua eficácia e súplica. Não é qualquer oração ou a oração de qualquer pessoa que é caracterizada pela eficácia ou surtará algum efeito. Irmãs, quando eu ouvi essa palavra, essa frase aqui do nosso amigo Cote, eu fiquei assim deslumbrada, eu fiquei maravilhada, sabe? Quando você assim vê que, gente, não é qualquer oração, ou não é a oração de qualquer pessoa, que é caracterizada pela eficácia, e ela não é qualquer uma que surta efeito nenhum, tá? E eu já provei disso. Eu fui uma que muitas vezes eu orei, né, repreendendo espíritos, demônios, e não surtiu efeito nenhum. Na época eu era bem nova na fé, eu não tive revelação da palavra, eu não tinha entendimento maior do que Deus queria para nós, do poder que o Senhor, que vem do Senhor, que emana sobre nós, né? Eu não sabia muitas dessas coisas, então eu fui lá junto, né? Ou me chamaram, eu fui lá repreender demônios, expulsar. Saiu não, tá? Saiu não. Aí o meu marido veio, logo em seguida, ele chegou. Essa pessoa estava na minha casa comigo sozinha.
Aí meu marido chegou de viagem. Quando ele chegou, eles eram bem novos na fé. Quando ele chegou e botou o dedo assim na cabeça da pessoa. Na hora o demônio saiu e a pessoa voltou assim. Aí eu fiquei, poxa, não tem poder nenhum não, né? Tem não. E não tinha mesmo. Sabe por quê? Eu não tinha revelação do poder de Deus. Eu não tinha fé suficiente de colocar a mão nele e aquele demônio sair. Então, amados, nós precisamos ser justos. Oração do justo. Então, a estratégia da oração e o caráter de quem ora são elementos altamente importantes para que uma oração faça efeito. Tem até pessoas que dizem assim, eu vou lá naquela igreja buscar uma oração forte. Oração forte, né? Vocês já perceberam assim como tem igreja que tem, né, algumas denominações que fazem a oração da vitória, a oração da libertação. E aí tem pessoas que dizem, eu vou lá naquela corrente de oração, porque lá a oração deles é forte, né? Então a pessoa chama de oração. E realmente eles têm chamado, sim. Eles têm chamado na oração, porque são pessoas que buscam, que têm fé, que exercitam a fé, que exercitam a palavra de Deus e que acontece sim. Por quê? Porque eles têm estratégia na oração e eles têm caráter, eles têm revelação da palavra, de que se eles botarem a mão, acontece. Porque eles têm certeza, porque eles estavam em jejum, porque eles estavam em consagração, porque eles têm uma vida devocional. Então ele sabe que se ele botar a mão, ele repreende, expulsa. E naquela época aconteceu isso com meu marido. Aí eu pude entender, porque o meu marido, o pastor Tony, ele é um homem que ele ora umas 3 vezes no dia. Ele é um homem que ele lê a palavra todas as manhãs. Ele faz os seus estudos. Ele faz o relógio de oração lá atrás da nossa casa e fica horas lá orando. Então ele bota a mão mesmo e acontece. Por quê? Porque ele tem vida com Deus. E muitas vezes nós não temos vida com Deus. E a gente não consegue expulsar nem os capetinhas que estão na nossa casa, envoltos na nossa casa, não é verdade? Então é por causa disso tudo que existe 3 tipos de oração. Oração eficazes e orações ineficazes. Orações poderosas e orações inofensivas. Gente. Algumas orações são tão perigosas e negativas que podem até nos destruir. Lá em Salmos 106:15, e diz assim: e ele lhes deu o que pediram, mas pelos desfinhar de doença. Então nós temos que cuidar muito bem para quem, por quem nós estamos orando, o que nós estamos pedindo a Deus, o momento certo do que a gente quer. Porque nós podemos pecar em oração. Podemos pecar até expondo o pecado do outro irmão. Sabe, irmã? Eu já cometi esse pecado. Eu já cometi esse pecado. Eu já expus, infelizmente, lá no passado, quando eu era neófita, sabe? Aquela cristãozinha aquela cristã novinha na fé, sem revelação da palavra, sem fé, aquela fé pequenininha, não lia a Bíblia, não conhecia o caráter de Cristo. Já cometi muitos erros. Quando eu descobri isso aqui, eu fiquei apavorada e pedi perdão a Deus. Porque eu já pequei em oração expondo o pecado do meu irmão. E isso me fez pecar mais ainda. E aí, aquele povo no deserto, eles pediram e Deus fez o que eles pediram. E aí lá na frente diz, né? Definhar de doença. Então Tiago nos diz, a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Como é que nós poderíamos definir isso? A melhor definição é a famosa oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, né? É uma oração maravilhosa. Eu tenho estudo completo da oração sacerdotal de Jesus. O justo e também o justificador de toda a raça humana. O que ele liga à oração da fé e à oração do justo é a confissão. Se nos arrependermos de todos os pecados, somos perdoados e purificados. E nesse estudo dessa oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele é tremendo. Eu tenho 7 elementos eu tenho nessa oração, da oração sacerdotal.
que nos traz uma revelação tremenda. É simplesmente maravilhoso. Eu aprendi muito, muito como lidar com as pessoas, como orar pelas pessoas sem expor as pessoas, como ter fé e autoridade de expulsar os demônios, como expulsar os capetas da minha casa, orar na mente das minhas filhas, dos meus filhos, repreender lá no portão, colocar o sangue de Jesus nos umbrais do meu portão, quando eu sabia que vinham certas pessoas na minha casa fofocar e só murmurar, ou trazer discórdia, eu dizia sim, autoridade, só lá da minha porta, nos umbrais, os umbrais do meu portão está agora lavado com o sangue de Jesus. Não vai entrar pecado, não vai entrar dissensão, não vai entrar fofoca e nem murmuração na minha casa. Meninas, não entrava, porque eu exercitava a minha fé e exercitava a palavra do Senhor. E por muitas vezes eu exercitei isso. Tem vários testemunhos em relação a isso. Quando eu sabia que eles ligavam e vinham, eu dizia: Senhor, o teu sangue nos umbrais do meu portão. Só entra a pessoa, o pecado que está nela, a murmuração que está nela, a contenda não vai entrar. E amados, não entrar. Amém, queridas? Então, aqui nós terminamos o nosso estudo, porque já passou do meu prazo aqui, já falou o horário que eu passei. Infelizmente eu sempre passo, né? Porque a gente fala muito. Mas eu quero deixar essa palavra, em nome de Jesus, ao seu coração, para que ela, mesmo com meus erros de dicção ainda, né? Mesmo assim, mas é a palavra que é importante, ela possa entrar no teu lar e fazer um efeito muito tremendo, sobrenatural no seu coração. E você, como mulher, assim como eu, possa aprender bastante com essa palavra, amém? E se vocês quiserem esse estudo, se vocês quiserem fazer o estudo comigo sobre a oração sacerdotal de Jesus, sobre os 7 elementos que tem ali tremendo, sabe? Você pode até me procurar. Pastora, nós queremos aquele estudo da oração sacerdotal. Qual é o dia que possa fazer comigo? Eu estarei aí fazendo com você, lá na igreja, qualquer na associação. Também, minhas amadas, que a graça maravilhosa de Jesus, que o poder do Senhor, que a unção poderosa da liderança, da autoridade e da autoridade máxima, que é Jesus Cristo, que reina sobre tudo e sobre todos, está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o seu trabalho, que ninguém vem perder trabalho, sabe? Que você, com toda essa semana que não trabalharam, pessoas que têm lojas, né? Que não venderam nada, dependem disso, em nome de Jesus, não vai haver falta na tua casa. Você vai recuperar tudo. E não é somente assim, do jeito que foi perdido, não. Você vai recuperar triplicamente na tua casa, porque o Deus que você serve, o Deus que você ama, o Deus que eu amo, é o Deus que dá dá mais fé. Ele dá mais situação financeira, ele dá mais situação conjugal com o teu esposo, com a tua família. Ele vai dar muito mais alegria na tua casa, refrigério para a tua alma, conforto para o teu corpo físico. Ele te fortalece. E em nome de Jesus eu oro como pastora da comunidade cristã, sabe, dessa linda igreja, e pastora dessas lindas mulheres que eu conheço bem e que eu sei que vocês são maravilhosas. Eu sei de muitas atitudes de vocês, atitudes lindas de fé, no ajudar, no somar, no estar junto. Eu sei que vocês são lindas, por dentro e por fora. Eu sei que vocês são lindas ao redor. Eu sei que vocês são lindas na sua casa. Vocês são belas. Vocês são filhas de um Deus nobre. O nome de Jesus é nobre. E por ele ser nobre, nós somos princesas e príncipes. Nossos filhos são príncipes e princesinhas na presença do nosso Deus. Cuide da sua família. Cuide da sua casa. Não briguem. Se brigarem, se perdoem rápido, tá? Não durmam brigados, durmam perdoados, Senhor, tá? É em nome de Jesus que eu entrego essa palavra a vocês, alimentando a alma de cada um. Amém? Amém. Beijo. Amo vocês.